Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um pintor, Anthony van Dyck, o Sir Anthony van Dyck, que nasceu em 22 de março de 1599 e morreu em 9 de dezembro de 1641. Ele foi um pintor belga que era um dos grandes representantes aí do barroco flamengo e ele fez muito sucesso como um retratista na corte inglesa. O nome belga dele, na verdade, é Antoun, com dois Os e um N, mas acho que quando ele foi para a corte inglesa devem ter americanizado, é ótimo, né? Inglesado o nome dele para Anthony. E o Van Dyck ele está entre os grandes pintores aí da arte figurativa clássica, que é ali numa fase anterior ao impressionismo, quando você começa a perder um pouco essa obsessão pela perfeição e buscar outras questões dentro de um quadro. E nessa fase do Van Dyck, o forte ainda era a técnica formal, né, um estudo mais aprofundado de anatomia, luz e sombra. Já nessa fase dele se trabalhava muito melhor a perspectiva e bastante a composição, o uso de cores. Quando ele era jovem, o Van Dyck ele trabalhou como discípulo de um pintor clássico famoso, que é o Peter Paul Rubens. O Rubens ele era um dos grandes pintores da época antes do Van Dyck, e ele tinha o Van Dyck como um dos seus melhores discípulos. Esse lance de discípulo é meio assim, o Rubens na verdade ele pegava várias encomendas e ele tinha um monte de jovenzinho, pintor iniciante, como o Van Dyck, que ia fazendo os quadros para ele, seguindo ali a orientação que ele dava. Mas, né, aquela coisa, foi como ele começou e depois ele foi adquirindo fama, estudando mais, e ele se fixou ali na corte inglesa e virou um dos grandes retratistas da época. O tema principal do Van Dyck, inclusive, eram os retratos, que é uma área que ele dominou e estabeleceu padrões assim de composição que definem o retrato clássico até hoje. Não que assim não existisse já aquele formato de retrato que ele trabalha, mas a composição que ele trabalha, a forma dos elementos como ele coloca, tem uma força diferente. A forma como ele interpreta a pessoa que ele está retratando. E isso é tão único ali do Van Dyck que ele é atribuído como uma das influências do John Singer Sargent, que é um dos pintores que eu gosto muito. Tem até um vídeo sobre o Sargent aí no canal. Depois vocês assistem, que é um pintor que vale muito a pena conhecer também. E outra temática comum da época que ele trabalhava era cenas religiosas, né, aquelas cenas míticas. Tem poucos registros de paisagem que ele fez, mas ele é tido também como um artista importante no desenvolvimento da aquarela, que é, assim, na época, é bom lembrar que assim, a aquarela ela não era tida como uma técnica principal. Ela era uma arte de estudo, uma tinta que o cara preparava de forma amadora no estúdio dele. E as paisagens as poucas paisagens que se tem do Van Dyck são justamente em aquarela, né? Eu acho que ele reservava ali a pintura a óleo, né, que é o grande ápice da obra de arte desse período. Ele fazia os retratos dele e deixava fazer um estudo rápido ali, talvez ao ar livre, sei lá, de aquarela. Que não era uma coisa comum, né? Os pintores na época eles não faziam pinturas ao ar livre. Talvez por isso que ele tenha brincado um pouco com aquarela. Uma coisa bem curiosa no Van Dyck é que ele é influente até hoje, mesmo para quem não conhece o trabalho dele, mesmo quem não tem uma relação com esse tipo de pintura que ele fazia. A pintura a óleo tradicional, se você reparar, essas pinturas clássicas, 1500, 1600, 1700, 1800,
Você tem uma um uso muito grande de umas tonalidades marrons, terrosos, o ocre. E um desses tons foi batizado de Van Dyke Brown, que é feito com pigmento semi-transparente, preparado com uma matéria orgânica, que um dos principais depósitos dessa matéria orgânica está numa cidade que chama Colônia, na Alemanha. É um pigmento de alta permanência e foi batizado em homenagem ao Van Dyke, porque ele usava essa cor em específico, né? Nos quadros dele, no fundo dos quadros dele, principalmente para criar aquela cena onde você escurece ali o fundo e levanta o elemento principal, que é o retratado. Um outro elemento curioso que é atribuído ao Van Dyke é um corte de barba que é muito usado até hoje assim, na caracterização de personagens. Aqueles personagens meio excêntricos que aparecem na ilustração, no cinema, nos quadrinhos, no desenho animado. É um corte que é ou talvez assim na vida real entre os hipsters e tal, mas assim é mais para caracterizar uma coisa meio ridícula assim, né, que a gente vê, ridícula não, excêntrica, né? É uma figura com um bigode meio alongado e o cavanhaque mais pontiagudo, sem interligação do bigode e o cavanhaque, o bigode e o queixo. E agora eu vou mostrar, se você está vendo aí no YouTube, você já viu já viu as obras todas, né, e que eu separei, né? Tem muito mais na internet, você pode pesquisar. Se você tiver alguma oportunidade de um dia ver um quadro do Van Dyke pessoalmente, é sempre maravilhoso ver essas pinturas pessoalmente. Agora eu vou retomar algumas obras e eu vou comentar elas. Então, se você estiver ouvindo no podcast, talvez não tenha tanta graça isso, mas vai lá no YouTube ver que vai ser bem legal. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma amostra da cor Van Dyke Brown, né? Ela é o degradê dessa cor, né? Dela na mais pura e na diluição dela. E só para vocês terem noção do que é o Van Dyke Brown, para quem não conhece, quem pinta com certeza deve ter Van Dyke Brown na paleta, é muito comum ter. Muito, muito comum. Tanto em tinta a óleo como aquarela. É uma cor muito usada. Na sequência, eu vou mostrar um estudo que são 2 rostos e um estudo de caneta, talvez. Pelo seguinte, se você olhar esses rostos, eles são bem interessantes, que por ser um estudo, não ser um trabalho finalizado, não ser uma coisa assim mais onde tudo já está alisadinho, onde tudo está na perfeição máxima, você consegue ver como o Van Dyke ele tinha um gestual muito forte na pincelada. Você vê uma pincelada bem interessante, bem marcada, e esse gestual dá um volume. Depois, quando ele faz a obra finalizada dele, ele vai trabalhando de uma forma que ele esconde a pincelada, mas esse movimento, esse gestual, ele continua dando volume, mesmo quando ele dá um jeito de disfarçar a pincelada para virar uma coisa mais, como se diz, acabada, né? Os pintores da geração bem depois dele vão passar a valorizar mais, exibir a pincelada do que essa geração dele, né? Meio que assim, não vão avançar tanto quanto ele avançava no apuro de alisar toda a pintura, justamente porque hoje em dia, pessoalmente, eu acho que ver a pincelada, ver essa expressividade é muito interessante. E no desenho que aparece na sequência ali, você vê como ele trabalha as achuras com um movimento, com uma vida, ela acompanha o volume da figura. E isso é muito interessante. E o próximo quadro é uma pessoa sentada. E nesse quadro, eu separei ele em específico para mostrar como ele fazia a composição dele. Você vê que o fundo é escuro, tem essa lambida de luz meio em S, que mostra o cara numa pose meio relaxada, né?
e ele concentra toda essa cor amarelo e vermelho, esse alaranjado, nesse centro do que pega o rosto, o peito do cara, e ele cria esse movimento com o roupão que o cara tá vestindo, a mão apontada para baixo. É muito interessante a força que ele dá para esse elemento principal do quadro dele. No outro, na sequência eu coloquei dois quadros para mostrar um tipo de composição que ele fazia, que você tem ali uma de um homem de corpo inteiro e depois uma só, como se fosse o busto, meio um plano americano, e você vê como ele faz a divisão e ele tem os elementos do que se considera hoje o retrato clássico, né? Tanto no em pé quanto no busto, você vê em volta umas áreas de respiro, né? A figura nunca toca as laterais do quadro, a cabeça ela nunca toca o teto do quadro, sempre há um espaço grande entre a cabeça e o teto para criar para jogar a cabeça mais no centro visual. Você tem o coração da figura no centro do quadro, isso é uma coisa meio bem interessante assim. Você coloca o coração mais para o centro do quadro e você cria uma área mais livre em volta de onde seria o coração. E uma coisa poderosa, né, do Van Dyck é que ele sempre usa elementos que criam linhas, que formam um movimento, que orientam a visão. Então, uma echarpe jogada em cima forma meio um canal ali, umas paralelas, igual nesse outro retrato aí do cara sentado. E uma outra questão interessante é a composição de cenas que ele faz. Então, nas figuras mais assim, nos elementos talvez mais de passagens bíblicas, essas coisas, ou outro tipo de figura, ele cria uma composição de cena muito bonita e com muito movimento. Você vê que o cavalo, nessa pintura, ele forma uma curva com a cabeça e a espada do cavaleiro aponta na diagonal, fechando uma linha de visão para você seguir o olho. E é interessante como também assim você tem um canto inferior esquerdo mais escuro e um canto superior direito mais claro. Talvez isso tenha a ver com a leitura ocidental, né, que a gente lê da esquerda para a direita e dá essa valorização. Né? Você chega na direita e você vê a luz e tal. A figura seguinte é a mesma coisa. Esquerda para direita, o cavalo com uma curva na cabeça, formando um movimento, a mão, o braço numa diagonal. E depois tem um retrato de um cara com um bastão. E você vê como esse bastão cria também uma linha de movimento visual, assim, cria uma composição que ajuda ajuda a dar vida para a cena. Isso é muito interessante, a forma como ele dá vida para a cena. Na sequência eu queria mostrar ali as duas aquarelinhas dele, né, assim, só para ter uma noção. É um trabalho de paisagem, provavelmente um estudo de uma visão que ele tinha do estúdio dele, alguma coisa numa região ali. E ele faz um estudo simples, é um uso diferente da aquarela do que a gente talvez faça hoje, né? Hoje talvez a gente entenda melhor como funciona a aquarela, mas ainda assim são pinturas lindas, né? E são sensacionais. Para finalizar aí o vídeo, o autorretrato do Van Dyck com a tradicional barba Van Dyck, né, para vocês terem uma noção do que é a barba que eu falei. E você vai ver que até hoje, quando as pessoas vão representar um personagem excêntrico, eles voltam para essa figura. E é isso que eu tinha para dizer. Obrigado aí quem ouviu até agora. Eu adoro esses pintores clássicos. Se tem algum pintor que você gosta também, quer que eu faça um vídeo, comenta aí, fala o que você conhece. E é isso aí. Valeu, obrigado pela paciência. Tchau.